Olá, irmãos, Paz do Senhor, tudo bem? Boa noite. A gente teve um probleminha técnico aqui para começar o nosso vídeo ao vivo, porém já foi restabelecido e eu peço desculpa aos irmãos que estavam acompanhando, se porventura estivessem aí acompanhando, mas a gente já restabeleceu. Só vou pedir a gentileza, por favor, de colocarem no comentário se está dando para ouvir, se está tudo bem, né? Se está cortando, para os irmãos ir aí me ajudando e acompanhando, tá bom? Se estiver tudo ok, vou pedir para colocar ok aqui para mim que tá audível essa nossa transmissão, tá? A gente vai ler o livro de João, capítulo 7 e o capítulo 8 nessa noite, para a gente dar seguimento na nossa leitura bíblica semanal. E você que estiver aí com a sua Bíblia, pode acompanhar aí também na sua Bíblia, tá? Ou se estiver nos seus afazeres, pode ficar com o coração aberto para a gente poder fazer essa leitura juntos aqui, tá? Nós vamos ler o capítulo 7 e o capítulo 8 do Evangelho de São João. Tá dando para ouvir? Acho que é para não estar me ouvindo aí, né? Não sei se é para não estar me assistindo. Se você estiver me assistindo aí, põe aí no comentário que tá audível, tá? Tá ótimo. Vamos lá. Antes da gente começar, eu quero orar com você nessa noite, tá? Quero orar com você nessa noite para que a gente possa dar seguimento na nossa leitura, tá bom? Convidar você para orar comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazer menção da palavra do Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão ouvindo, abençoa a minha vida, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor Jesus, e nos abençoa nessa noite, Pai, para que a gente possa fazer menção da Sua palavra e aprendermos juntos da Sua palavra, que é vida para a gente. Em o nome de Jesus, amém. Tá bom, obrigado, Pamela, por responder. Vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, o capítulo é o 7, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada a festa das barracas, né? Algumas traduções têm um nome um pouco diferente, a festa do tabernáculo, a festa da barraca. Essa festa ela estava por perto. Essa festa ela fazia o povo judeu lembrar que ele foi peregrino, irmãos. Que o povo havia sido peregrino e que a gente às vezes não deveria esquecer das nossas peregrinações, das dificuldades que a gente passou nas nossas vidas no começo da nossa caminhada. E os judeus tinham esse hábito de ter essas festas, né, essas instituições religiosas. Então os irmãos de Jesus, né, disseram para ele quem? Para Jesus. Saia daqui, vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam. Vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Vai para lá, na Judéia tem bastante gente, o pessoal vai querer ver o que você está fazendo. Você não está fazendo tantas coisas maravilhosas? Vai lá na Judéia. Mas o evangelista João, irmãos, ele tinha acabado de dizer que na Judéia os líderes religiosos queriam matar Jesus. E os irmãos de Jesus estavam falando, não, vai lá, você não quer se mostrar? Você não está querendo falar que você é esse, você é aquele, né? Todo mundo segue, agora para falar com você tem que ter hora marcada. Não é assim, Jesus? Vai lá na Judéia então. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixa que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus, o verso 5 fala, não criam nele. Até os próprios irmãos de Jesus não criam em Jesus. Ou seja, apesar dos irmãos de Jesus, e aqui eu sei que muita gente pode ter aprendido durante a vida, né? Irmãos têm o mesmo significado de primo. A gente tem que ter a calma e a paz no coração para a gente entender que Jesus teve irmãos nascidos da mesma mãe, que a mãe de Jesus chamava-se Maria.
E o pai de Jesus, né, o pai que cuidou de Jesus nessa terra, chamava-se José. Porém, a gente sabe que o nascimento de Jesus se deu através do Espírito Santo. A gente aprende isso lendo o Evangelho de Mateus, lendo o Evangelho de Lucas. Isso é bem detalhado nesses evangelhos. E, obviamente, a mãe de Jesus, Maria, ela continuou casada com José. Quando ela teve Jesus, ela ainda não havia tido nenhum tipo de relação sexual. A Maria, ela não tinha se envolvido com nenhum homem. Ela era virgem e, porém, depois que Jesus nasceu, ela continuou casada com José. Eles seguiram a vida e Jesus teve irmãos. E um dos irmãos do nosso Senhor a gente conhece pelo nome de Tiago, né? Não, a gente não pode confundir com o Tiago, que é irmão do evangelista João, tá bom? Mas enfim, até esses irmãos de Jesus não criam em Jesus. E Jesus respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. Parece que para vocês o tempo está voando, está correndo, qualquer hora serve, não tem um planejamento, não seguem um plano divino, para vocês toda hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês. Parece que vocês estão querendo que eu vá para essas festas porque você sabe que as pessoas lá me odeiam. Mas o mundo não pode ter ódio de vocês. Mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa? Eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Depois que seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Jesus, irmãos, ele tinha uma mania que faltava para Jesus um marketing. Faltava para Jesus essa coisa de glamour, de estar nos holofotes. Jesus não tinha aprendido essa parte de marketing. Talvez a gente pudesse ensinar para Jesus essa questão de marketing. Jesus tem que fazer isso, tem que se aparecer. Não, irmãos, Jesus, a obra de Jesus não necessita de holofotes. O que Jesus fazia, irmãos, Jesus fazia pensando em cada humano como cada indivíduo. Muitas das vezes Jesus falava para as pessoas a quais ele curava: ó, Pai, não conta para ninguém. Ou se não, vai e apresenta-te lá perante o sacerdote para cumprir os rituais. Calma, né? Calma. Jesus tinha uma maneira assim de agir. Os líderes judeus, no verso 11, diz: procuravam na festa e perguntavam sobre Jesus. Onde que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Gente do céu, ele é bom, ele é maravilhoso, ele tem um negócio de multiplicar pão lá que vocês não acreditam. Ele é legal pra caramba. Outras pessoas já falavam: não é não. Ele engana as pessoas, afirmavam os outros. Ele engana os outros. Tudo que ele está falando lá é tudo mentira, ele está enganando as pessoas, tem umas atitudes esquisitas. Mas ninguém falava abertamente sobre ele porque tinham medo dos líderes judeus. Ou seja, eles ficavam todos os comentários sobre Jesus era lá no cochicho, um com o outro. Eles não tinham coragem de falar abertamente sobre Jesus. No verso 14 fala: quando a festa já estava no meio, já estava alguns dias de festa, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus eles ficaram muito admirados e diziam: como é que esse cara sabe tanto sem ter estudado? Como que pode uma pessoa falar tão esclarecidamente das coisas do Senhor sem estar com a gente aqui, sem ser um líder religioso, sem ter tido uma educação formal na religião? Esse rapaz aí não é um filho de carpinteiro, não é carpinteiro também, essa profissão que não é tão bem requisitada. Aí o verso 16 diz: Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se fala em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. O meu ensino vem do Pai, daquele que me enviou. Eu não falo de mim mesmo.
Eu não sou aquele camarada que chega na frente dos outros e fala assim, eu tive uma ideia, o meu jeito de se fazer as coisas é assim, eu quero que todo mundo siga da maneira que eu falo. Não, o que eu falo vem do meu Pai, vem daquele que me enviou, porque eu quero glorificar Ele. Esse é o momento de eu dar glória a Deus, de eu louvar a Deus. Aí no verso 19 fala, foi Moisés que deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Irmãos, veja que coisa séria que Jesus fala aqui. Veja que coisa séria que Jesus fala para os judeus. Nós, eu e você aqui, né, no ano de 2021, a gente entende perfeitamente que os judeus eram cumpridores da lei. Algumas pessoas chamam isso até de legalista, ou seja, que ficam observando a lei. Observam a lei, cumprem a lei. E até hoje a gente vê pessoas assim, né, em algumas religiões, cumpridoras da lei, lá do Antigo Testamento, cumpridoras, fiéis nas suas cabeças. Porque Jesus olha bem para os judeus e fala assim, não foi Moisés que deu a lei para vocês? Mas vocês não seguem a lei. No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que vocês estão querendo me matar? A multidão respondeu, você está dominado por um demônio. Você está endemoniado. Esse rapaz está endemoniado, gente. Falando que a gente quer matar ele. Que é longe de a gente querer matar você, rapaz. Quem que é que está querendo te matar? Então Jesus disse no verso 21. Eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado, porque Moisés mandou você fazer isso. Apesar que, na verdade, é que a circuncisão não começou com Moisés, veio antes, né, com os patriarcas, Jesus explicando para aqueles homens. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Irmãos, para os judeus, Jesus era um homem totalmente pecador porque ele estava curando alguém num dia que, para os judeus, não deveria fazer nada. Aí, mais uma vez, a gente começa a entender o relacionamento de Jesus com a humanidade, o relacionamento de Jesus com o ser humano, as preocupações de Jesus, as preocupações que parece que para os homens estão presas, estão dentro de uns formatos pré-estabelecidos, mas para Jesus é além. Ele excede. Ele cumpre e excede a justiça. Verso 27. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Parem de julgar pelo que vocês acham, por aquilo que vocês imaginam que é o juízo e comecem a julgar com justiça. Com justiça é com equilíbrio, é imparcialmente. Comecem a julgar assim. Verso 25. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam, não é esse aí o homem que estão querendo matar? Aí, gente, não é esse aí que vocês estão querendo matar? Ele está falando aqui em público e ninguém diz nada contra ele. As pessoas tinham uma ira visceral em relação a Jesus. O que Jesus falava incomodava as pessoas. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? Mas, no entanto, quando o Messias vier, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. Verso 28. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto, será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então eles quiseram prender Jesus, verso 30. Mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. O propósito de Jesus, o plano divino para a vida de Jesus estava se cumprindo, irmãos. E o plano de Jesus, com o cumprimento que o Senhor havia estabelecido, tinha um percurso a se percorrer. Verso 29. Mas eu conheço, porque dele fui mandado por ele. Verso 30. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso, porque sua hora ainda não era chegada. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam, quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? As pessoas criam em Jesus
e ficavam se perguntando: mas será que a hora que o Messias vier, o Messias que a gente está esperando para libertar Israel do seu jugo, vai fazer mais coisas que esse? Será que tem possibilidade de fazer mais coisas que esses? Que esse? Verso 32. Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus e por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Irmãos, é tão emblemático essa cena. Jesus não era um criminoso. Jesus não estava mentindo. Jesus não estava cometendo crime nenhum. Mas aquilo que ele falava despertava ódio nas pessoas. Despertava ódio nas pessoas. Verso 33, Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouquinho, depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Esse texto faz a gente lembrar: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Texto de Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Jesus disse para aqueles líderes religiosos: vocês vão me buscar, vai chegar uma hora que vocês vão me buscar, mas vocês não vão me encontrar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai que não o poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Ou seja, ele vai morar lá para fora aqui da nossa região? Vai ficar com os judeus da dispersão? Será que ele vai ensinar os gentios, não judeus, né, onde a gente não vai? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou? O último dia da festa era o mais importante. Verso 37. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração dos que creem em mim. Rios de água viva, citando o profeta Ezequiel. Rios de água viva, como se descessem do próprio trono de Deus. Esse rio de água viva, esse rio que inunda, esse rio que lava, esse rio que vai purificando, esse rio que vai nos levando cada vez mais perto em direção ao Senhor. Como som de muitas águas chegando, som de muitas águas. Aqueles que creem em mim, aqueles que têm sede, venham a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Ou seja, Jesus não tinha ainda assunto aos céus. É o que acontece lá em Atos dos Apóstolos. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias, é o Cristo, o ungido. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? Será que o Messias virá dessa região? Será que ele vai vir? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi, vai nascer lá em Belém, onde Davi morou. Irmãos, mais uma vez os líderes religiosos, aqueles mesmo líderes que quando Jesus nasceu começaram a procurar nas Escrituras Sagradas onde haveria vir o Cristo e falou: Belém de Eufrata, tu que és menor das cidadezinhas. Os líderes religiosos sabiam onde Jesus nasceria. Os líderes religiosos sabiam. Mas aqui eles contestavam porque Jesus ficou conhecido porque foi habitar na Galileia com o pai dele depois que veio do Egito. Bom, verso 43. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Irmãos, quando há o encontro com Jesus, sempre há uma divisão. Sempre há um caminho a se escolher, sempre há uma direção a se seguir quando há esse encontro com Jesus. 2 estarão no campo, um será tomado e um será deixado. 2 estarão trabalhando, um será tomado, outro será deixado. Estando com Jesus, irmãos,
há sempre uma direção oposta a se seguir. A direção que a nossa própria vida tinha para uma nova direção, onde Jesus vai estar nos direcionando agora. Aí eu pergunto para mim, eu faço essa pergunta ao anoitecer e ao amanhecer: qual a direção? Qual é a direção dos meus passos? Aí os irmãos podem até lembrar nos seus passos o que Jesus faria se Jesus estivesse nos seus sapatos ou no seu lugar. É uma expressão mais aportuguesada, mais abrasileirada de um filme norte-americano, né? No seu lugar, o que Jesus faria? Qual direção ele seguiria? Verso 45. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade, algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Ou seja, quem conhece as escrituras, quem entende de Bíblia, não vai crer no que esse rapaz está falando, não. Ele está falando tudo o contrário. Quem entende de Bíblia não vai cair nessa conversa fiada nele, não. Esse pessoal que está acreditando nele é tudo amaldiçoado. É tudo amaldiçoento. Tudo amaldiçoado esse pessoal que está acreditando nele, né? Verso 50. Mas Nicodemos é um nome conhecido. Nicodemos já foi falado no capítulo 3 e vai ser recordado no final do Evangelho de João também. Nicodemos é aquele irmão que tinha dúvidas a respeito de Jesus, que ia encontrar com Jesus, mas sem ninguém saber. Queria se aproximar de Jesus, mas ninguém podia saber. Nicodemos era como se fosse um espião. Ele se interessava muito por Jesus, mas as pessoas não podiam saber disso dele. Nicodemos, ele tinha uma reputação a zelar, ele tinha um prestígio, ele era um homem importante da sociedade. Então, ainda que Jesus fosse muito importante para ele tinha algumas coisas a zelar. Porém, na morte de Jesus, Nicodemos também tem um papel muito importante. Um papel de que parece que tudo começa a fazer sentido e ele está disposto a cuidar do mestre que ele creu, mesmo depois desse mestre ter morrido. E Nicodemos começa a falar que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Aí os líderes religiosos falam para Nicodemos: por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estuda as escrituras, rapaz, e você vai ver que na Galileia nunca surgiu nenhum profeta. O pessoal ainda falou para Nicodemos que tinha encontrado com Jesus, Nicodemos que havia ouvido de Jesus: olha, é necessário que você nasça de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E o Filho do Homem, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Nicodemos ouviu isso de Jesus, irmão. Sabe essa mensagem que a gente fala e aprendeu a decorar, João 3,16? Nicodemos ouviu isso de Jesus. Só que o pessoal falou para Nicodemos assim: rapaz, você não entende nada de Bíblia. Quem entende é nós. Lá da Galileia não tem. Nunca teve profeta lá. Capítulo 8. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo. E o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando todo mundo. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Irmãos, aqui chega um momento onde os líderes religiosos, os homens entendedores da lei, cumpridores da lei, eles pegam uma mulher que havia
sido surpreendida no ato de adultério, ou seja, ela estava em um relacionamento ilícito. É muito provável com um homem casado. E isso a lei não admitia. A lei não admitia. Porém, a lei também determinava que ambos que fossem pegos no ato desse adultério deveriam ser apedrejados, apresentados e julgados e apedrejados. Ambos deveriam passar por essa situação, mas aqui a gente vê só a mulher passando por essa situação. Parece que a mulher ela estava já fadada a ser a culpada do adultério. Parece que a culpa foi da mulher que o rapaz adulterou. É aquela mesma culpa, parece que a gente coloca na Eva, né? A culpada de tudo foi a Eva. A culpada de tudo foi a Eva. O Adão, né? Caiu naquela lábia, tal, não sei o que, né? Mas aqui a gente vê Jesus dando um tratamento diferente para a mulher. Jesus ele não estabelece uma relação de inferioridade com a mulher. Na verdade, Jesus ele estabelece a mulher dando à mulher o mesmo valor que o homem. Coisa que a mulher não tinha antigamente. A mulher não tinha esse valor. Na verdade, a mulher é tratada simplesmente como uma propriedade masculina, como um objeto masculino. Um objeto que a gente pode até dizer de cama, mesa e banho. Né? Um objeto de cama, de mesa de alimento, né? Para só ficar essa expressão, né? Cama, mesa e banho, né? Que é aquela coisa domesticada. A mulher tinha essa conotação. Se a gente lembrar do Abraão, a maneira que ele se esconde atrás da Sara para não morrer, quando eles vão para uma terra, para o estrangeiro, Abraão fala que a Sara não é mulher dele. Abraão fala que a Sara é a irmã dele. É uma parente dele ali para que se alguém quisesse casar com ela, não matasse, ele não tivesse esse risco, né? Abraão faz isso com a Sara. A mulher, ela não podia testemunhar, irmãos. A mulher não podia testemunhar. A mulher que fizesse um voto e o seu marido quebrasse esse voto estava quebrado. Mas Jesus ele vem estabelecendo um valor que as pessoas não enxergavam e haviam deteriorado da mulher. Ele começa a valorizar a mulher. E aqui a gente vê essa valorização. E lá na frente, quando Jesus é ressurreto, ele vai primeiro aparecer para a mulher. E são as mulheres que vão testemunhar da ressurreição de Jesus. Elas que vão ter a honra de testemunhar, ou seja, daquilo que era proibido antigamente, Jesus estabelece como testemunho das mulheres. E aqui a gente vê Jesus falando quando ele vê aquela situação, as pessoas perguntando o que a gente vai fazer agora? Eles fizeram essa pergunta, verso 6, para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. É simples, gente. Vocês estão querendo matar essa mulher a pedrada porque ela foi pega no ato de adultério? Tudo bem, concordo com vocês. Vocês têm que fazer isso mesmo. Tem toda a razão, vocês estão cobertos de razão. Tem que sentar a pedrada mesmo. Pode começar aí. Quem não tiver pecado nenhum, pode dar uma pedrada nela. Depois, Jesus abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Continuou a escrever ali no chão. Continuou a escrever. Ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo no chão. Não estava escrevendo um símbolo de um peixinho, né? Do símbolo do cristianismo. Às vezes a gente pensa que Jesus estava escrevendo Palmeiras campeão da Copa do Brasil. A gente não sabe o que Jesus estava escrevendo.
Só que aí, depois que ele baixou para escrever no chão, irmãos, quando ouviram isso, verso 9, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Ela continuou ali de pé. Eu não entendi o sorriso do Lucas, não. Ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Não ficou ninguém ali para condenar você? Ficou só Jesus e a mulher, irmãos. Irmãos, às vezes nos nossos erros, nas nossas falhas, talvez veio um monte de gente acusar. Como aquela multidão que estava acusando a mulher. As pessoas queriam ver sangue. Sangue, sangue, sangue. Tem que matar, tem que... Tá errado o que você tá fazendo, viu? O que você tá fazendo tá errado. Toma vergonha na sua cara. Porque a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assado. O que você tá fazendo é totalmente errado. Tal. Mas na hora que vai todo mundo embora, você pode ficar tranquilo que Jesus vai estar ali com você. Na hora que todo mundo tiver ido, na hora que todo mundo tiver cansado de xingar e de apontar o dedo na sua cara, vai ter alguém ali do seu lado. Vai ter alguém do seu lado que poderia apedrejar você porque não tinha pecado. E aí Jesus fala para aquela mulher. Então Jesus endireitou o corpo e disse, verso 10, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Verso 11, ela responde, ninguém, Senhor. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vai e não peques mais. Verso 12, de novo Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os irmãos perceberam que o diálogo que Jesus estava tendo com os líderes religiosos, no final do capítulo 7, ele sofre uma pausa e aí todos são remetidos, a gente é remetido pelo evangelista João para um momento de algo que aconteceu. Né? Algo que aconteceu durante um dos momentos de Jesus. Porque aqui todo mundo foi embora, ficou ele e a mulher, Jesus despede a mulher, fala, vai, não peques mais. E aí Jesus agora, retornando o final do capítulo 7, a gente vê, de novo Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus, agora você está falando a favor de você mesmo, por isso o que você diz não tem valor. Jesus respondeu, embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor porque é a verdade. Os fariseus estavam bravos porque Jesus tinha falado para eles, eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai, eu não busco a minha honra. E agora Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Vocês julgam de modo... Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Agora o verso 15. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito, verso 17, que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunha a respeito de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunha a meu respeito. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Onde está o seu pai? Verso 19, perguntaram. Jesus respondeu, vocês não me conhecem e também não conhecem meu pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Verso 21. Jesus disse outra vez, eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora Jesus faz uma inferência muito séria para os judeus. E se a gente parar para meditar, Jesus fala para aqueles homens que estavam ali, vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Os líderes judeus disseram, verso 22,
Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? A gente não vai para esse mesmo lugar mesmo. Ele vai lá pro Sheol, ele vai lá pro inferno, que mais para frente, né, nas traduções gregas começou a ser chamado de Hades. Aí Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Jesus, nessa hora, irmãos, ele fala aquela maneira que certa vez Moisés, andando no deserto, se deparou com uma planta, um arbusto seco lá, pegando fogo, sem virar cinza. E lá, aquele arbusto, uma voz fala com ele, ele começa a conversar com aquele arbusto, com a voz que estava falando com ele, que vinha daquela sarça, que era uma sarça que ardia e não se consumia. E aí ele começa a conversar e aquela voz começa a falar com ele, começa a se apresentar para ele, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele começa a falar, mas aí qual que é o nome? Eu sou. Eu sou. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu: desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, as quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Verso 27. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem eu sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Vocês vão saber que eu sou quem eu sou. Vocês vão saber que eu tenho eternidade para trás no tempo e tenho eternidade para frente no tempo. Eu sou quem eu sou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Verso 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos. Qual ensinamento? Os meus ensinamentos. Ensinamento de quem? De Jesus. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos. Ensinamentos de quem? De Jesus. Se vocês continuarem, serão de fato os meus discípulos. E assim vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se de fato vocês seguirem os meus ensinamentos, vocês serão os meus discípulos. A gente é discípulo de Jesus quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão. Você não está entendendo. Eu sou presbítero da Igreja Evangélica do Parque Presidente Dutra. Você não está entendendo, Jesus. Eu sou presbítero da Igreja Evangélica do Parque Presidente Dutra. E eu não sou escravo de ninguém, eu sou ministro. Eu sou ministro, Jesus. Olha eu sou ministro. Eu não sou escravo de ninguém. Como é que você diz que eu preciso ficar livre? Jesus falou para o presbítero Rodrigo, da Igreja Evangélica do Parque Presidente Dutra. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Lembra de Abraão? Lembra de Ismael? Lembra de Isaac? O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. O filho da escrava, o filho da livre. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendências de Abraão. Eu sei que você é presbítero. Eu sei que você é diácono. Eu sei que você é pastor. Eu sei que você é evangelista. Eu sei que você é irmão. Eu sei que você é irmã.
Eu sei que você toca na banda da igreja, eu sei que você faz parte de oração, eu sei que você faz isso, eu sei que você faz aquilo. Porém, estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Aí eu falo, nosso pai é Abraão. Responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que eu ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim, vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus. E agora eu estou aqui, eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? Por que vocês não entendem o que eu digo? Ai, meu Deus do céu. Por que é difícil falar com vocês? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando com vocês. Eu estou repetindo a mesma coisa para vocês. Vocês não entendem o que eu falo para vocês. É porque vocês não querem ouvir a minha mensagem. Simples isso. Vocês não querem ouvir. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele, quem o diabo, foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta a palavra de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são deles. Simples assim. As pessoas que são de Deus escutam a palavra de Deus. Vocês não escutam a palavra de Deus porque vocês não são de Deus. Jesus está falando isso para judeu. Jesus não está falando isso para gentil. Jesus não está falando para moabita, amonita, eteu, perizeu, jabuseu, coliseu, paraliseu, não sei, mais uns zeus da vida que você queira aí. Jesus está falando isso para judeu. Eu acho que se a gente visse Jesus, a gente ia querer bater nele, não ia? Você está falando isso para judeu, cumpridor da lei. Você está falando isso para mim, crente? Não é possível você estar falando uma coisa dessa. Não é possível que eu tenha que nascer de novo. Não é possível isso. Verso 48, eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano, está dominado por um demônio? Eu tô falando, esse rapaz é endemoniado, eu já sempre disse para você aí, o Eliadab, né? Vamos usar o nome judeu aí para não falar, ô Joãozinho, eu tô falando, esse cara é louco, esse cara é endemoniado, ele é samaritano. Ele tá doido da cabeça, ele não tá entendendo de nada. Ele é lá de Sodoma, Gomorra, ele é samaritano, ele é de uma terra que o pessoal é tudo pecador, ele é uma terra tudo errada, ele é louco. Jesus respondeu: eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: agora temos certeza que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que isso é mais importante do que Abraão, nosso pai, que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Quem é você? Ele respondeu: se eu elogiasse a mim mesmo, meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. O meu Pai, que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vida. Ele viu esse tempo e
que ficou feliz. Abraão viu esse tempo, Abraão escutou a promessa. Abraão escutou a promessa da descendência, Abraão escutou a promessa sobre mim, Abraão escutou a promessa que havia o Deus Todo-Poderoso, Abraão escutou a promessa. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Pela terceira vez, Jesus fala, eu sou. Aí, irmãos, eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Aí, quando Jesus, ele estava falando que era Deus, aí os judeus já não suportaram esse discurso de Jesus. Irmãos, que o discurso de Jesus, que a mensagem de Jesus possa causar nas nossas vidas um impacto, porém um impacto de fé, um impacto de crença, um impacto de estar com o Senhor. E não querer desculpar e dar desculpa em relação ao que o Senhor tem nos falado, ao que o Senhor tem ensinado. E não cumprir aquilo que o Senhor tem ensinado. Como desculpa com que, mas eu acho que é assim, mas ainda assim. Mas aqui tem um texto que fala que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, que eu posso matar, que eu posso odiar. É o que fala aqui. Que a gente possa ter um entendimento de quem é Jesus. Que a gente vai se tornar discípulo quando a gente seguir os ensinamentos dele. E em seguindo os ensinamentos dele, nós vamos conhecer a verdade. E aí sim a verdade vai nos libertar. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e que você possa ser abençoado nessa noite e que a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, não as minhas inferências, nem tampouco as minhas interferências, mas é a palavra de Deus, aquilo que foi colocado no seu coração e que como a chuva vai cumprir o seu propósito, essa palavra também vai cumprir o seu propósito na sua vida. Que você possa ser abençoado e dirigido. Amém? Deus abençoe os irmãos nessa noite. Eu quero orar para a gente agradecer e nós encerrarmos, tá bom? Senhor Deus, nós agradecemos por essa noite, por esse momento que passamos juntos. Agradecemos por esse momento de comunhão aqui também. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa os familiares dos meus irmãos. Cuida das causas, Pai, daquilo que tem afligido cada coração. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus, a doce comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite para todos, um ótimo descanso e uma ótima semana. Boa segunda-feira, bom término de segunda-feira e uma boa semana para todos nós. Amém? Tchau, tchau, irmão. Deus abençoe.